Bom, Palmes, muito obrigado por você vir conversar sobre o seu trabalho, sobre as suas atividades, e é uma alegria conversar com você de novo, ao vivo. É um prazer, professor. Seja, Tenho. seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um Você está prazer. você tá em qual cidade mesmo, Palmes? Eu estou em São Paulo. Está em São Paulo? Ah, legal. É, e Palmes, você podia falar um pouco sobre o seu caminho de formação? É, você podia falar do seu caminho de formação? Bom, eu sou formada em comunicação, com ênfase em jornalismo. Eu me formei em 2001, numa época bem complicada para o jornalismo. é, Caiu a obrigatoriedade do diploma. A gente teve, assim, foi um tumulto quando eu me formei. Eu acabei não seguindo a área, apesar de trabalhar com comunicação no começo, assim, da carreira, eu não segui o jornalismo. Eu acabei indo para o terceiro setor, trabalhei em várias ONGs. Esse ano já faço 24 anos no terceiro setor. Então, eu consolidei muito a minha carreira dentro de projetos na área de educação, educação ambiental, socioeducacional, né? Então, acabei trabalhando muito tempo dentro dessa área do terceiro setor. Metade desse tempo eu trabalhei em campo, então eu ia para dentro dos projetos, fazia oficinas, acompanhava tudo o que acontecia dentro de cada um deles, e outra parte muito na gestão dos projetos. Aí eu fui trabalhar em ONGs maiores, né, com um pouco mais de estrutura, e então trabalhava na gestão em projetos Brasil todo. E acabei dentro, acho que na última ONG que eu trabalhei formalmente, né, como CLT, enfim, antes de trilhar o caminho empreendedor, comecei a trabalhar muito com projetos à distância. A gente tinha que encontrar uma forma de trabalhar à distância, porque os presenciais começaram a inviabilizar por conta de custo, patrocínio, né? As ONGs dependem muito desses recursos, né, para poder realizar os projetos em outras cidades sem ser em São Paulo. Então, foi aí que eu acabei me encantando pela educação à distância. E há 8 anos abri minha empresa, no início prestando serviço para organizações não governamentais. Isso foi se ampliando ao longo dos anos, e hoje eu trabalho exclusivamente com educação à distância. Tá ótimo, Palmes. E como é que é o nome da sua empresa? A empresa chama Projetos para o Bem Comum, tem uma ênfase aí em trabalhar com projetos sociais, projetos na área de educação não formal, vamos dizer assim, né? Não é algo dentro da sala de aula ou algo muito escolarizado, sempre no viés de cursos livres, e dentro de organizações que trabalham com educação ambiental, trabalham com educação, o socioeducacional, cultura, artes, leitura, escrita, enfim, trabalho bem dentro dessa área. E projetos que tenham, assim, uma pegada mais para a área social mesmo, né? Para dentro, por isso o nome, né? Projetos para o bem comum, porque é muito para levar a educação à distância em lugares que acabam não tendo tanto recurso, né, para poder estudar. Eu acho essa área muito legal, por isso que eu queria conversar com você sobre isso. Mas eu imagino que a maioria das pessoas não tenha muito ideia do que fazem as ONGs, o que é o terceiro setor. Você podia falar um pouco sobre isso, sobre o terceiro setor, sobre a importância das ONGs no Brasil e no mundo, e como é que os projetos educacionais e com educação à distância contribuem para o trabalho dessas ONGs? Você podia falar um pouquinho? Sim, o terceiro setor, acho que tem hoje, ele acabou ganhando um outro caminho, assim, por todos os anos que eu trabalho dentro do terceiro setor. Hoje a gente vê o terceiro setor também em iniciativas mais individuais e que se tornam coletivas. Hoje, o fazer o bem, vamos dizer assim, ele se espalhou de uma outra forma, né? Você não precisa ser uma ONG
constituída, né, como uma UCIP ou como uma associação para atuar em projetos, né? Acho que ele foi ganhando novas teias aí de trabalho, e o que eu acho muito incrível, né? Mas acho que ganhou muita força nos anos 90, o terceiro setor foi ganhando muita força dentro até do governo Fernando Henrique Cardoso, que abriu aí essa possibilidade que se chamava de terceira via, né? Que eram as organizações não governamentais que atuavam dentro do que a iniciativa privada não conseguia realizar e nem o governo conseguia realizar. Então, a gente tinha aí uma terceira possibilidade de atuação e muito dentro das comunidades onde nem o governo chegava e nem a iniciativa privada chegava, né? Então, foi se constituindo aí coletivos e isso foi se profissionalizando cada vez mais. O terceiro setor mesmo é muito antigo, com as casas de benemerência, né, dos anos 40, 50, 60, que eram muito vistos como a caridade, né? Então, eram muito o acolhimento de crianças e adolescentes, muito o suprir a necessidade ali naquele determinado momento. Então, a questão da fome, a distribuição de comida, cesta básica, ou as marmitas, enfim. Ela era muito nesse papel, né, da caridade. Isso foi se profissionalizando, e hoje eu acho que as ONGs têm um papel muito dentro da ciência, da pesquisa. Os números são muito importantes para que a gente tenha ação, né, dentro das comunidades, dentro dos lugares que precisam dessa terceira via, né, funcionando. E o que eu encontrei aí dentro do terceiro setor como possibilidade de atuação na educação à distância é muito rico, porque eu fiz uma pós-graduação em 2013, eu acho, para 14, mais ou menos. Ainda não tinha, né, a grande visibilidade que se tem hoje da EAD, e eu fiz uma pós totalmente à distância. Eu sempre gostei desse formato, desde muito novinha, e eu lembro bem, assim, da gente ter pouca familiaridade com os recursos, né? As pessoas tinham pouca familiaridade com esses recursos. E eu acho que hoje, dentro das comunidades, a gente chega de muitas formas com o EAD. Então, testamos, por exemplo, uma plataforma. Não dá muito certo levar com a plataforma. Vamos tentar pelo WhatsApp, que é uma ferramenta rápida e que a gente consegue, de alguma forma, organizar aqui uma formação, e funciona bem, né? Então, a gente também foi encontrando outros espaços, né, para levar esse conhecimento para outros lugares. E em 2009 foi quando eu entrei, de fato, sem saber até, acho que na educação à distância. Na época eu tinha que dar a solução para um projeto que eu fazia. Eu era gestora desse projeto e fazia ele todo de forma presencial. Era um concurso de redação. No Brasil, acontecia no Brasil inteiro, e a gente não tinha mais recurso para levar as oficinas para fora, né? Então, a gente criava aí grandes polos para levar as formações antes do concurso acontecer, e a gente já não tinha mais recurso para isso. Inviabilizou demais. Era um projeto que tinha aprovação no Ministério da Cultura, então a gente fazia via Lei Rouanet, e ele tinha um caráter cultural pelo trabalho de leitura e escrita que ele levava, né, para dentro das cidades que a gente trabalhava. E eu tive que criar uma solução para ele virar digital. Então, eu fui estudar. E aí eu fiz muitos cursos na época, produção de conteúdo digital, tutoria, mas as soluções, elas foram assim, se criando. Eu falo que na época eu fiz um desenho instrucional e eu nem sabia que isso existia, né? Então, já em 2009, isso foi assim, uma inovação, porque não tinha um concurso que acontecesse à distância, e foi tudo por meio de um site. A gente fez um quebra-cabeça com uma biblioteca virtual, enfim, foi uma coisa muito louca. E deu super certo, assim, 20 mil pessoas participaram. Foi muito incrível, assim, o alcance que a gente teve, não imaginou.
A gente não imaginava que tivesse esse alcance à distância, e foi muito legal, assim, foi a minha primeira experiência, e foi aí também que eu comecei a estudar mais, e foi aí que eu comecei a ir além, né, e focar, num primeiro momento, no terceiro setor. E depois é que vieram outros projetos. Mas acho que hoje, voltando para as ONGs, é fundamental, assim, que elas existam dentro, principalmente dentro das comunidades mais vulneráveis, e levando aí todo jeito de se estudar, de dar acesso, né, ao estudo, e não só ao estudo, mas ao de fato que não chega, né? Então, vacina, tem ONGs organizando diversas formas da vacina chegar dentro dessas comunidades, porque as pessoas não recebem a informação e não vão, né, tomar vacina. Então, tem toda uma tecnologia aí que se instalou dentro de muitos lugares, e sem as ONGs realmente seria muito difícil. Acho que é um papel muito importante, e sempre vai ser muito importante no Brasil. Tá ótimo, muito legal. E, Paulo, mas você podia falar de projetos que você esteja realizando agora ou que você tenha concluído recentemente? Eu tenho já há alguns anos alguns clientes assim, mas eu nem gosto de falar muito cliente, é mais uma parceria, porque tudo é construído ali a muitas mãos, né? Então, eu trabalho para o Instituto Ecofuturo, onde eu já trabalhei como coordenando outros projetos, trabalhei por 8 anos lá. Trabalho para eles até hoje como prestadora, né, de serviço, fazendo educação à distância com eles, uma formação para guarda-parques, que é super importante assim, para as unidades de conservação. O guarda-parque tem um papel fundamental dentro de uma unidade de conservação, e muitas vezes eles são vistos como vigilantes, seguranças, e na verdade eles precisam aí de passar por uma série de treinamentos que eles já fazem, mas hoje a gente conseguiu consolidar tudo isso numa formação mais completa. Estou fazendo em duas unidades para o Ecofuturo, uma para Suzano Papel e Celulose e uma dentro das unidades que o Eco faz a gestão. Trabalho com a Casa Tombada, que é uma casa de cultura e educação, arte, cultura e educação, tem milhões de cursos, então eu contribuo na construção e na curadoria dos cursos livres e nas pós-graduações, que são 7 pós. Tenho também o Instituto Roman, que foi a minha primeira casa, depois que eu saí, que eu montei a minha empresa, foi o meu primeiro lugar. A gente faz uma série de formações com educação ambiental, num viés muito, a gente fala que é um ativismo delicado, que não é um ativismo de briga, mas um ativismo de aproximar as pessoas da natureza. A gente acredita que essa militância, sem que as pessoas de fato sintam que estão integradas, que somos todos parte, né, somos todos únicos, estamos todos conectados, né? A árvore não está longe da gente, ela é parte da gente. Sem essa sensibilidade, de fato, a gente não consegue cuidar, né, daquilo que precisa ser cuidado, das áreas que precisam ser cuidadas, desde da praça do lado da sua casa até uma grande unidade de conservação, ou a Mata Atlântica, ou, né, outros biomas. Sem essa sensibilidade, sem essa conexão, de fato, a gente não consegue olhar para a natureza se sentindo parte dela e não desconectada a ela. Então, no Roman, a gente faz uma série de cursos livres, trabalho também para a Suzano, Papel e Celulose, na área socioeducacional. Eu faço a gestão de toda a plataforma de cursos de português, matemática, para secretários de educação, gestores de educação. Então, eu faço um trabalho mais técnico dentro da plataforma, a gestão, né, e outras pessoas, que aí são os designers educacionais, que cuidam da parte toda de produção e
da montagem do curso, enfim, dentro desses cursos. E para eles eu faço também uma formação que é uma trilha educativa na área de leitura e escrita. Essa eu cuido pessoalmente, faço toda a produção do curso, já cuido de aluno, enfim, faço tudo isso. E hoje eu tenho esses clientes e faço algumas consultorias. Então, hoje tenho 2 consultorias, uma para um portal, é uma escola, na verdade, aqui em São Paulo, que quer ampliar o seu trabalho, esse trabalho com educação holística, querem ampliar o trabalho digital, e para uma empresa que se chama Vozes, e que tem um trabalho com comunicação não violenta e escuta empática, muito bonito, e nós estamos construindo, está quase nascendo já o projeto digital delas, e foi um trabalho muito bonito que eu peguei esse ano para fazer. Pouca coisa, eu peguei esse ano para fazer. Eu estou vendo bastante coisa, hein? É muita coisa, é enlouquecedor às vezes. Olha, eu nem consigo imaginar. Aí eu tenho as meninas aqui que me ajudam, sempre dou preferência para mães, mãe solo, a mulherada que está um pouquinho fora do mercado, me ajuda bastante aqui com a parte mais de operação, né? Cuidar de aluno, alterar senha na plataforma, aquelas coisas que a gente sempre tem dentro de uma formação. Então, elas me ajudam, me acompanham aí, cada uma no seu projeto. E toda a parte de gestão, toda a parte de criação fica tudo comigo mesmo. Esse ano eu estou até mais mão na massa, assim, de atender aluno e fazer outras coisas, enfim. Mas o volume maior mesmo é dentro de um deles, da Casa Tombada, que tem um número alto de cursos, né, de formações. E eu acabo ficando não só na parte estratégica das criações, mas acabo também operando, né, bastante coisa. Que maravilha. E Palmes, como é que você usa o design instrucional nos seus projetos? Como é que você utiliza? Se é que você utiliza? Utilizo muito. Depois do seu curso, utilizo mais ainda. Eu tinha feito uma pós em design instrucional e eu ainda tinha muita dúvida, assim, em como aplicar a metodologia e onde ela servia de fato e onde ela entrava. E eu não conseguia chegar num denominador comum mas os cursos livres precisam, ou é uma coisa realmente mais livre, mais solta, que a gente pode ir fazendo, né? E depois que eu fiz o curso que você oferta, me deu uma clareza muito grande, assim, na metodologia, porque foi algo muito mais prático, né? Do que a teoria que eu tinha tido contato antes. Eu gosto muito, assim, de estudar. Eu tenho uma cabeça de estudar de forma livre, assim, eu prefiro até ir pegando artigos e estudando, eu crio um jeito de estudar, assim, que eu não consigo nem explicar, mas eu tenho uma facilidade, assim, de ir pegando as coisas e ir construindo aquilo dentro do meu trabalho, né, daquilo que eu preciso. Então, me deu uma clareza muito grande na prática dos cursos. Então, quando eu comecei a aplicar o design instrucional, as coisas começaram também a ficar muito mais organizadas dentro dos cursos, né? Eu acho que eu não aplico ela na sua totalidade, mas ficou muito mais organizado eu atender uma pessoa e aplicar a planilha, né, ou a matriz, para que a gente possa ir construindo ali a 4 mãos, de uma forma muito mais organizada, me deu uma clareza muito grande, assim. Então, acho que foi um marco mesmo, de 2018, 19, para cá, mudou bastante a forma com que eu enxergo a criação de cursos online, e eu só faço online, mas me pediram um presencial outro dia, e eu falei, vamos arriscar. Faz tempo que eu não faço, mas vamos arriscar. E eu fiz do mesmo jeito que o online, claro, que com as particularidades do presencial, e funcionou super bem também. Então, acho que é uma metodologia que vale muito a pena entrar em contato com ela e sentir
o que ela pode contribuir dentro daquilo que você faz. Por exemplo, o que eu faço é muito diferente do que as pessoas que eu conheço que trabalham com DI, que estão muito dentro da escola, ou estão muito dentro de universidades, dentro da parte mais formal, né, da educação. Eu estou no não formal, né? Então, eu criava muita confusão assim na cabeça, os cursos que eu fazia, falava, pô, mas é muito voltado para a escola, sempre, né? Tudo que eu ia estudando, eu sempre tinha que tirar daquilo o que eu precisava, mas eu que tinha que fazer esse trabalho, não tinha algo voltado assim para o que eu trabalho, né? Para as ONGs e para as redes de coletivos, e mesmo empresas, como a Casa Tombada, por exemplo, que tem uma infinidade de cursos, mas tem uma característica muito livre, muito fora da caixa, né, do que é ofertado por outros lugares similares, né, que trabalham com arte, cultura e educação. Então, acho que me contribuiu demais assim para essa organização, para a gestão, para toda a produção, porque a gente atende as pessoas que querem fazer um curso, elas já vêm com a coisa meio pronta. Olha, eu pensei em fazer 5 vídeos. Não, peraí, vamos ver se é um vídeo mesmo. Vamos ver o que você precisa, o que você quer. Então, vamos definir esses objetivos, vamos ver o que você quer em cada um dos lugares. Aí as pessoas começam também a construir essa outra... esse outro jeito de olhar para o próprio conteúdo, para aquilo que ela tem de melhor para ofertar. Às vezes quer colocar tudo de uma vez. Não, ó, isso aqui dá 10 cursos. Não dá para a gente colocar tudo isso num curso livre. Vamos pensar em módulos, vamos pensar em outras possibilidades. Então, para mim, para o meu trabalho, ficou incrível de eu conseguir mostrar que existe um formato, uma metodologia para organizar, para clarear, né? E chegar ali num lugar de até o curso estar pronto. E para a pessoa que recebe, eu também percebi que é muito melhor para organizar a cabeça dela, para ela organizar o conteúdo dela, organizar o próprio saber, que às vezes a pessoa também sabe tanto que não consegue ali colocar aquilo em tópicos ou colocar aquilo em lugares, nos lugares certos, né? E sempre se colocar no lugar do outro para passar tudo isso. O DI é um marco, assim, para mim. Tem um peso muito grande dentro do que eu entrego hoje. Fico muito feliz em saber, Palmes. E queria te perguntar, quais são os desafios que você tem encontrado no momento, se é que tem algum desafio? É, quais têm sido as questões mais difíceis no seu trabalho, se você puder colocar? Acho que hoje eu percebo uma saturação das pessoas com a tela. Então, quando a gente cria um curso ao vivo, por exemplo, tem uma debandada grande aí da galera de não querer estar no ao vivo, de querer fazer no tempo que ela pode. E às vezes um curso, quando ele é construído ao vivo, é justamente para ter uma outra interação, né? Para ter um outro. Ele é pensado para ter esse tete a tete, né, com as pessoas. Essa é uma questão assim que eu tenho percebido no, no, no digital que pega bastante, as pessoas não têm vindo para os encontros ao vivo. Eu trabalho com muitos cursos gratuitos que são ofertados de forma gratuita. Esses eu sempre tive o mesmo problema, e se a gente pode inventar o que quiser e bate no mesmo problema, que é a evasão. A gente tem uma evasão alta, seja um curso para 40 pessoas ou um curso para 1.000 pessoas, a evasão sempre é grande, a pessoa se empolga ali no início e ela vai abandonando, e a gente cria muitos mecanismos para não deixar a pessoa ir embora, mas a gente tem aí uma evasão grande, e até nos cursos pagos, muitas vezes eu percebo que a pessoa compra e ela não vem fazer. Tipo, passou um ano de acesso e ela
entrou no curso, e essa é uma das coisas que eu faço, monitorar, né? Então, às vezes a gente tem um autoformativo e tem um ano de acesso, e a pessoa não chega, não chega, não chega. Então, manda um recadinho, manda outro recadinho, e muitas vezes ela não faz o curso, né? Então, assim, a gente, dentro da lógica de trabalho, e nos lugares onde eu trabalho, a gente não tem uma lógica de venda de curso, por vender o curso. A gente quer que a pessoa estude, né? A gente quer que a pessoa esteja ali, a gente quer colocar à disposição aquele conhecimento e estar perto, né? Uma vinculação que vai se criando ao longo, mesmo sendo um autoformativo, tem é, é, uma atenção que é dada ali, né, ao longo do percurso, ao longo do tempo que as pessoas estão ali. Acho que esse é um desafio hoje que está difícil da gente conseguir vencer. Acho que do ano passado para cá aumentou bem a questão da disponibilidade das pessoas. Elas querem estudar, mas elas não têm muito tempo para isso, né? Então, essa correria do dia a dia tem atrapalhado bem até para a gente conseguir medir se o curso fez sentido para ela, se não fez sentido, né? Se foi boa aquela formação ou não. Antes a gente tinha ali uma resposta de pesquisa, tinha 30 pessoas no curso, 25 respondiam. Hoje, 10 respondem, 11 respondem. Né? Então, você percebe que, assim, até para você poder medir ali no final o que aconteceu, fica um pouco complicado quando a pessoa não vem, né? Quando ela ou compra o curso ou se compromete a fazer o gratuito e não vem fazer. Então, para nós também é ruim isso, né? Acho que esse é um grande desafio hoje. Uhum. Essa questão que você colocou da evasão ou do não engajamento, do o engajamento proporcionalmente baixo, ela sempre foi uma característica, né, da educação à distância. Sim. E talvez agora, né, em períodos mais movimentados de economia, de questões sociais e de sobrecarga de trabalho para todo mundo, se agrave, né? Eu também percebo isso nos meus cursos e em cursos alunos também relatam isso. Mas realmente é uma característica da educação à distância online, porque também, da mesma maneira como facilita que a educação, as iniciativas cheguem nas Uhum. pessoas, também é muito fácil elas aderirem, mas também Sim. é fácil elas não aderirem ou evadirem. Uhum. E talvez a gente esteja alcançando públicos que pela própria situação tenham dificuldade de se dedicar, né? Uhum. Mas enfim, é um desafio constante mesmo. É, é. E Palmes, que dicas você podia dar para alguém que assistiu a sua entrevista, gostou muito, quer trabalhar com educação à distância, quer trabalhar com o terceiro setor, alguém que gostaria de seguir uma carreira parecida com a sua? O que você poderia dizer para essa pessoa? Que dicas você poderia dar? Olha, eu sou muito apaixonada, assim, pelo que eu faço, eu gosto muito. Tem um eu trabalho de corpo, alma e coração, assim, principalmente, eu me envolvo com os projetos, né? Então, essa é um perfil profissional meu, desde muito nova, então, assim, eu me envolvo muito com os trabalhos que eu realizo, e eu acho que é dedicação, né? A dedicação que a gente coloca, não o esforço, mas a dedicação mesmo, né? De entender um pouco sobre aquilo que você está colocando no ar, porque nem sempre a gente é o especialista em português e matemática, mas minimamente tentar compreender sobre aquilo que você está colocando no mundo ali, né? Dentro de um curso. Eu gosto muito, quando eu falo do me envolver, eu gosto muito de ter conversas com as pessoas antes. Então, acho que a compreender o que o professor está pedindo, compreender o que aquele especialista precisa, é você entrar, né, minimamente naquele mundo, para poder criar de fato algo que vai ser bom, que vai ser prazeroso de assistir, que vai ser prazeroso de estudar. Acho que é dedicação mesmo, assim.
O trabalho hoje, acho que dentro da educação à distância, está muito amplo, né? A gente tem muitas possibilidades. E é conhecer aquilo que te chama, aquilo que te faz, aquilo que faz sentido, né, para a gente. Porque, por exemplo, eu não gostaria de trabalhar em algo mais formal, assim, mas já tive muitos convites para trabalhar dentro de lugares que só criam cursos, né? Para mim não faz sentido isso. Para mim faz sentido ter esse envolvimento, ter esse processo mais artesanal até muitas vezes, né? E são escolhas, mas tem muita gente que gosta dessa produção, né? Mais em série ou mais massificada muitas vezes. Eu acho que é sentir aquilo que você, qual é o seu mundo, onde está a sua tribo, né? E ir atrás dela. Eu, nesses 8 anos, assim, não foi, não foi rápido ter alguns clientes, ter alguns parceiros. Os trabalhos foram aparecendo conforme as entregas também foram acontecendo. Então, as pessoas vão te indicando, conversa ali com a Palmira, fala com a Palmes, a Palmes é ótima para isso, né? Então, tudo é fazer sentido, e para mim, hoje, onde eu estou, faz muito sentido, né? Eu mudaria minha rota se houvesse necessidade e se não estivesse realmente fazendo sentido. Mas acho que a dica maior é essa, assim, olhar para aquilo que te faz, para aquilo que brilha, né? Dentro dos olhos, onde que esse DI brilha para você, né? Que bonita essa frase. Eu vou lembrar dela. E, Palmes, quais são seus planos para, enfim, para daqui para frente nesse ano de 2023? Você já falou de alguns projetos, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, de ideias e de iniciativas? Eu gostaria muito de ter tempo para fazer um projeto que há muito tempo eu penso nele. Há um tempo atrás, eu tinha um blog e eu gostava muito de escrever. As pessoas, eu tenho uma facilidade, assim, das pessoas me contam a vida delas inteira. Então, eu começo um papo e, de repente, a pessoa já está contando ali, de repente, eu também já estou ajudando, eu já estou fazendo. Eu tenho uma facilidade, assim, muito grande nisso. Então, e eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, né? Então, eu queria voltar com o meu blog, mas numa outra... acho que com uma outra característica, assim. Gostaria muito de escutar histórias de mulheres, não no sentido de ser assim um lugar de desabafo, não. Histórias mesmo, assim, de um período da sua vida. Como que ele foi? Conta um pouco aqui, de repente ele se conecta com uma outra mulher que está vivendo isso, e a sua história, de repente, pode ser uma inspiração para o outro, né? E ser um lugar de conversa entre essas mulheres. Então, esse é um projeto que eu gostaria muito de colocar no ar esse ano, ter esse espaço de conversa, e dentro desse espaço de conversa, pensar também em informações que tenham a ver com essas histórias, né? Então, pensar em possibilidades aí de trabalho. E aí, iria mais para uma área holística, né? E ia mais para um outro caminho, assim, um caminho mais espiritual, vamos dizer assim. Mas também são pessoas que eu gostaria muito de trabalhar, tenho muitos amigos, terapeutas holísticos, consteladores, e fazem milhões de coisas. Também é um lugar que eu gostaria de ter ali um, um espaço que essas terapias pudessem ser mais acessíveis para as pessoas, mais explicadas para as pessoas, com formações que façam sentido, assim, tanto para aquele momento de vida, quanto para quem quer receber aquele conhecimento, né? Então, esse é um projeto que até o fim do ano eu gostaria de estruturar, pelo menos,
né? O blog eu queria já pôr logo até o meio do ano no ar, mas essa plataforma eu gostaria muito de pensar nela junto com essas pessoas mais conhecidas, né? E estruturar até o fim do ano para o ano que vem, quem sabe aí colocar no ar. Que ótimo. Vou ficar aqui na torcida e peço que você me avise quando você lançar. Aviso sim. E, Palmes, como é que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho? Se você gostaria de indicar o seu site ou outros sites de terceiro setor, como é que as pessoas poderiam ter contato com você? Hoje, acho que mais a página do LinkedIn, eu acabo ficando mais lá, assim. Eu não tenho um site, eu tinha um site e eu não via muito, não tinha acesso, não tinha muito, nem fazia mais sentido, assim, ter aquele site. Então, eu dei uma incrementada ali no LinkedIn, dei uma atualizada no trabalho, e tem uma página no Instagram, que é Projetos para o Bem Comum, @Projetos para o Bem Comum. No LinkedIn, aí tá com o meu nome, Palmira Petrocelli, e só. Acho que é assim que as pessoas encontram ali um pouco o que eu faço. Eu não tenho muito hábito de postar as coisas do trabalho, devia me dedicar um pouco mais a isso, mas acabo não fazendo. E do terceiro setor, eu acho que a melhor pesquisa para as pessoas, assim, se elas querem conhecer outras ONGs ou iniciativas mesmo, que nem precisa ser muito de ONG, né? Então, hoje tem muitos coletivos, redes estruturadas, coletivos de mulheres, coletivos ambientais, enfim, dentro daquilo que chama a pessoa, né? Todos somos um pouco movidos por uma causa, né? Então, aquilo que chama o outro, né? Então, eu gostaria de ajudar pessoas em situação de rua. Dá um Google ali, pessoas em situação de rua, ver que ONG que trabalha com isso, né? Então, isso é uma coisa que, ao longo dos anos, assim, eu também fui percebendo muito. Não adianta a gente... claro que a inovação sempre é muito boa, mas se unir com aquilo que já está sendo feito é muito melhor, né? Então, muita gente fala, eu vou abrir uma ONG e vou fazer diferente, mas tem tantos lugares que fazem aquilo, leva a sua ideia para esse lugar, né? Tenta encontrar ali sinergia com o que já vem sendo realizado, porque as ONGs, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em comunhão, né? Elas têm tá na própria veia do trabalho, né? Estar no coletivo. Então, elas se ajudam, elas se conversam, elas estão ali muito em parceria uma com a outra. Uma pede... eu lembro que eu trabalhava com leitura e escrita. Você tem material? Eu vou fazer uma oficina assim, assim. Você tem material? Tenho. Mandava meu material. Faz o bem para todo mundo ali. Ela leva o material do meu projeto para um outro lugar. Então, tá todo mundo se ajudando ao mesmo tempo ali, né? Então, essa é uma boa dica. E pensa naquilo que aquilo que toca o coração, aquilo que de fato a pessoa gostaria de ajudar, e procura quem já está fazendo e se une, né, a esses lugares. Aqui no bairro onde eu moro, na pandemia, surgiu uma organização que se chama Moca Solidária. Num primeiro momento, na urgência de ajudar as pessoas que tinham perdido seus empregos, que estavam caindo em situação de rua, e eles foram se estruturando de uma forma muito bonita nessa união com outros lugares, né? E eu conheço a pessoa que faz parte dirigente dessa ONG, então eu indiquei para uma ONG, que é um professor meu da faculdade, que tem essa ONG, e eles já foram criando essas redes de contato. As ONGs trabalham desse jeito, né? E é muito legal, assim, poder ver esse movimento acontecendo. E quanto mais gente, melhor. Quanto mais voluntário, quanto mais gente empenhada em fazer o bem para o outro, melhor, né? Sem dúvida. Palmes, eu acho que essa entrevista vai inspirar muita gente. Que bom. As pessoas vão gostar muito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar?
de dizer para quem está assistindo? Ou tá Acho que ok? não, acho que já falei bastante, né? Já Acho que falou já tudo. acho que já falei bastante. Só agradecer mesmo esse espaço, essa oportunidade, fico muito honrada e muito feliz em estar aqui. Eu também agradeço muito, é uma honra saber do seu trabalho e é uma alegria mesmo saber que você está desenvolvendo coisas tão bacanas, viu? Muito obrigado Eu que e eu agradeço. fico sempre à disposição no que puder ajudar, tá bom? Muito bom, obrigada, professor. Tá bom, obrigado, Palmas. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.